Fala galera, Maurício Coutinho falando com mais um Prevcast. Hoje eu e Alberto Argolo, a estrela. E aí galera? Chegou, tem muita gente que não te vê há muito tempo, hein, cara? Pois é, eu tô jogador caro, né? Hoje é o primeiro episódio que a gente tá fazendo depois do lançamento da Prevland, né? A gente lançou a Prevland na semana passada. Hoje, que dia é hoje? 17 de abril. E a gente lançou a Prevland na semana passada e, assim, é surpreendente a quantidade de acesso. A Prevland é um projeto... A gente vai fazer um programa só explicando o projeto da Prevland, por que ele nasceu. O Alberto, inclusive, é um dos caras que viu o início do projeto e tal. Era um mapa mental ali. E muito legal. Quem não acessou ainda, prevland.com.br, tem um monte de informação lá, não só sobre previdência, mas sobre saúde, investimento, educação, seguros. E a ideia é fazer essa provocação que a gente faz aqui no podcast, no site, né? Enfim, por outros canais digitais também, LinkedIn. Beijo para todo mundo aí da Prevland. Bom, hoje estamos aqui com o Rafael Barcelos. Rafa, atuário da Braslight. E aí, beleza? Tudo certo, Maurício. E aí, quanto tempo? Rafa estudou comigo. Em 1800 e... Eu e Leonardo, comigo com o Leonardo Bonomo. Bom, Rafa, obrigado por você ter vindo. Obrigado. Pegar esse trânsito aqui, delícia da Barra da Tijuca. Cara, então, a gente começa sempre o episódio aqui com um convidado falando um pouco sobre a história dele, como é que você caiu nesse mundo da Previdência, né? Conta um pouco do que você faz. Rafa, para quem não sabe, vou dar um spoiler aqui, é um dos idealizadores do Prev Sonho, né? Então tá em todas as comissões, ABRAP, IBA. Então conta um pouco pra turma aí, um pouco da tua história. Sim. O segmento eu entrei ali, né, na parte na faculdade em 2000, né, em 2002. Caí de paraquedas. Né, Meu calor. A gente teve várias aulas lá, né, em conjunto também. Mas no segmento de Previdência Complementar Fechada eu entrei ali em 2004. Né? Depois, eu já estou aproximadamente há 20 anos, né, nesse segmento, trabalhando aí nas comissões, tanto da ABRAP quanto do IBA. E o que é legal, né, que a gente vê é o segmento de Previdência que estava acostumado com uma coisa meio que padrãozinha, né? Acumular reserva para pagar benefício. Hoje a gente tem um outro perfil, né, de empregado no segmento, muito mais dinâmico, atento a todo momento ao celular, né? A novos produtos, flexibilidade, demandando cada vez mais coisas. Então a gente tem que mudar, né, um pouco o pensamento e principalmente estar adequado a esse público-alvo. Então entrei ali em 2004, a gente brinca, hoje bem com menos cabelo que antes. Eu estava brincando, não deu para botar uma peruca aqui no início, mas tudo bem. Acho que cada cabelo que cai é prazeroso, né? O pessoal brinca que o segmento acaba sendo uma cachaça, e é verdade. É verdade. A gente gosta muito porque tem a parte de responsabilidade social aí com as pessoas, né? E, acima de tudo, é prazeroso, né? Então, o pessoal fala, poxa, mas vai ter uma rotina, né? Não tem. Cada dia que a gente passa, né, é diferente um do outro, e é muito legal. Não, muito bom. E, inclusive o Rafael, você sabe que ele tá perdendo dinheiro aí, que ele tem essa voz de radialista aí, né, cara? Pô, tá na carreira errada. Cara, então, Rafa, a gente tava conversando ali no off já, né? Quase um podcast, né? Nosso papo, né? Já daria um baita podcast, né? E a gente tava falando muito do fomento do segmento de previdência, né? A gente teve agora um dispositivo importante, que foi a adesão automática. Lá na Prevland a gente até fez um artigo falando que eu tive com o Marconi virtualmente, né? Marconi vai estar aí no Rio mês que vem. E ele falou que na Irlanda também o Rafa está na Alemanha hoje, entendendo muito sobre o mercado internacional, me dá várias dicas ali. E eu comecei a ler sobre isso também, então assim, também tem seus desafios, mas eu acho que essa questão do fomento do segmento, ela é importante. Eu vejo com muito bons olhos o movimento atual da Previc, que precisa, assim, como é que eu vou falar? A gente, quando fala de aberta, a gente vê a SUSEP muito claramente, e a Previc a gente vê menos. E agora a gente está vendo a Previc mais, assim, essa sensação, é a sensação que eu tô, tá? Eu posso estar até equivocado, mas é a sensação. E eu vejo isso com muito bons olhos.
Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, o quão importante é a Previc estar perto dos problemas reais, assim, Sim, né, vamos sim. dizer. Nos últimos anos a gente teve essa proximidade, né, do órgão fiscalizador bem mais próximo do segmento, né? Você tem ali vários profissionais fazendo parte, né, das comissões do IBA, né, e principalmente eles abertos a acolher, né, demandas que existem hoje no segmento que não são atendidas, né? Então você citou aí a adesão automática, né? Um pleito muito tempo já do segmento. E a gente fez um estudo, né, recentemente aí, apresentou no iníciozinho de abril, e qual a consequência de você deixar para postergar a decisão pela adesão num plano CD, né? Por exemplo, 10 anos para frente. Então a gente está falando só de um benefício sem reversão em pensão, para ser bem simples, né? Seu custeio estaria perto de 9%. Se você posterga essa adesão para 10 anos depois, ele sobe para 14%. Se você posterga para 25 anos depois da adesão, sobe para 33%. Então, esse impacto que você tem, né, em plano CD, porque hoje você tem os planos abertos, né, são praticamente todos CDs, né, porque você teve ali a CGPAR, né, se eu não me engano é 25 ou 30, que fechou, né, praticamente o pedido de fechamento de todos os planos BDs, né, de patrocinadoras públicas. E, ao mesmo tempo, patrocinadoras privadas abrindo planos CDs. Então, o futuro da Previdência acaba sendo modelado numa característica CD, mas que você tem como fazer adaptações ali, que hoje a gente está acostumado muito a joga para o saldo de conta um valorzinho. Não, você tem novas demandas do novo empregado, né, que você tem como fazer adequações. E a Previc atenta a isso, você mencionou do Previsonho, né, o Previsonho nasce ali perto de 2017, 2018, né, e isso, até a gente estava brincando um pouquinho antes da gravação, foi bem legal, porque a gente começou analisando e vendo, o que participante tem de demanda hoje? Ele tem demanda, não está aguardando 30 anos para se aposentar. Ele quer consumir uma parte da reserva dele hoje. E aí os planos BDs, planos CDs não possibilitam isso, né? BD você não pode possibilitar, porém CD e CV pode. E aí, por que não? A pergunta foi, por que não possibilitar uma parte dessa reserva? Aí o pessoal, não, peraí, você está quebrando paradigma. Eu falei, poxa, tudo bem, mas e o porquê que te impede? Né? Eu lembro de uma reunião lá no IBA, a gente estava conversando, né? Alguns atuários começaram, eu falei, olha só, tem essa proposta, né? As duas aqui, um custeio suplementar e um custeio normal. O custeio normal a gente já conhece, mas o participante quer fazer algo a mais. Então, eu posso possibilitar esse algo a mais aqui, ele resgatar, fazer tudo que ele é. O que é previsto no plano está no custeio normal. O que é suplementar, você pode brincar para adquirir um imóvel, qualquer coisa. E aí o pessoal falou, isso é possível. Aí eu falei, então tá bom, então vamos pensar lá. E aí foram surgindo ideias, né? Muito bom, muito bom. Assim, eu costumo dizer sempre que a gente tem um mercado que ele tá carente de novos clientes, né? Então, as entidades, elas precisam abrir um novo negócio dentro do próprio negócio e todo como novo negócio, isso requer investimento e requer risco. Sim. Né? Então, esse movimento, eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que você atua nesses estudos de modelos alternativos, né? E eu acho isso muito importante. Acho que o nosso movimento ainda é tímido em relação a isso. Acho que a gente deveria ter vários tipos de novos planos ou ajustes de novos planos, porque a gente precisa criar produtos aderentes aos novos clientes. Né? A gente já falou disso aqui algumas vezes e eu queria que você falasse um pouco desses estudos de modelos alternativos, porque a gente precisa dar esse passo. Sim. E isso requer não só... Eu costumo dizer que é o seguinte... A gente parte da premissa técnica para chegar no cliente. Na minha visão, deveria ser o contrário. Puta, o que esses caras querem? O que eu consigo fazer tecnicamente para chegar nessa demanda? Que foi um pouco da conversa que a gente teve até com o Caron. Com o Caron, com certeza. Entendeu? Então, assim, eles começaram a ouvir as demandas para falar, cara, eu preciso montar um produto em cima dessa demanda. Então, como é que você enxerga isso? Como é que você acha que a Previc, ou a Abrap, ou as comissões, ou o IBA podem ajudar as entidades nesse movimento
uma vez que como a gente conversou, cada entidade tem um perfil de participante, sim, né? Sim. E vou começar respondendo assim, citando uma coisa que aconteceu comigo lá na entidade, né? A gente foi um dia na oferta de planos de previdência, tinha aproximadamente uns 30 empregados, e aí foi uma pessoa do atendimento, né, e uma mais sênior, e eu fiquei no cantinho lá, depois da porta, né, quietinho. Falei, vou ver o que esse pessoal pergunta, né, qual que é a demanda. No dia que foi vender lá o plano para a turma. Exato, para o pessoal que tinha sido admitido. Então tinha um pouco mais de 30 né, de pessoas, eu fiquei lá quietinho. Aí fez a pergunta, né, poxa, o que eu vou ter de benefício? Aí o pessoal falou, pô, lá na frente. Aí quando o pessoal falou de empréstimo, que é alguma coisa mais perto, o pessoal já começou a aderir. O pessoal entende como um benefício, Exato. É um grande perigo. Mas aí eu percebi o seguinte, aproximou o tempo do consumo, né, para mais perto dele. E aí começaram a falar, poxa, a carência é só 36 meses. E aí começou a se adaptar. Eu falei, poxa, tem uma diferida aí que não pode ser tão longa. Então vamos começar a adaptar o segmento, né, os produtos ali, para que seja alguma coisa mais acessível rapidamente, né? Então, o cara tem que tangibilizar aquilo, né? Exato. E você falou, poxa, Rafael, a parte de produtos alternativos, né? Você foi perfeito quando falou, poxa, você tem que perguntar ao cliente o que ele quer. Então, os planos BDs, ele tinha lá, mais ou menos, tem um botão de tanto de benefício pré-definido, e ali você já tinha algo que ele perseguir e atingir. Né? Hoje você tem plano CD que vem ali dentro do regulamento já pré-definido quanto que ele vai contribuir. Mas será que o benefício que ele está recebendo com aquela contribuição está adequado? Exato. Você já perguntou quanto que ele quer receber? Porque você pode estar com um participante hoje com um salário de 5 mil, só que ele idealiza um crescimento, ele vai querer 15. E aí? Como é que eu vou custear esse 10 que falta? Né? Então, inverter, é o fundo de pensão inverter. Espera aí, quanto que você quer receber? E o que impede a gente de adaptar o nosso regulamento criando uma contribuição suplementar para que acumule isso, né? Então, é meio que inverter isso um pouquinho. E aí você tem uma flexibilidade muito grande hoje, né, dentro dos regulamentos, que você consegue adaptar, né? Você mencionou prévio sonho. Você tem a conta do participante, conta da patrocinadora e, por que não, uma conta suplementar flexível? Né? E aí a gente brinca um pouquinho. Você tem um participante que tem filho, outro que não tem, outro que de repente está preocupado com o plano de saúde da mãe. Sim. Né? Porque vai chegar numa idade, e aí, Sim. poxa, mas a minha mãe quero pagar o até plano o de dele saúde. mesmo, né? Exato. E aí a gente começa brincando, falar, poxa, eu vou receber o benefício durante 3 anos. Mas eu não vou, depois eu vou te suspender. Ok, você está no plano CD. Poxa, mas o participante já virou assistido, não pode suspender benefício. Não, peraí, o que impede ele voltar a contribuir no período depois de assistido, suspende, volta a contribuir? Isso é flexibilidade, isso é dinamismo, entendeu? E aí você começa a quebrar paradigmas. Então, essa flexibilidade, benefício-alvo de valores acumulados em determinadas contas, e é totalmente transparente para o participante. Você consegue adaptar isso. E eu vejo uma coisa nessa questão da flexibilidade, principalmente em relação a resgate parcial, é que muitas vezes o participante, no fundo, ele não quer tirar a grana de lá. Mas o saber que pode faz toda a diferença. Exato. Você entrar e falar assim, caraca, eu vou entrar, eu vou casar com a entidade, eu vou ficar 30 anos esperando poder meter a mão. E muitas vezes você dá esse conforto de que, olha, um pedacinho aqui você pode pegar com uma carência X e que você pode, né, cumprir outros sonhos da sua vida que não seja na aposentadoria. Eu acho que só o fato de o participante ter essa garantia de que é como se fosse um fundo de garantia mesmo, né? Sim. Eu acho que isso já faz toda a diferença, porque ele vai, e isso não só com o próprio resgate, né? Com outras coisas, como por exemplo essa questão de suspender o benefício. Pô, eu tô no momento que eu não quero o benefício, daqui a 5 anos eu vou precisar, agora eu tô com uma outra grana que... Então, e por que não, né? O Maurício lembrou bem um papo que a gente teve com o Caron, lá da Copel, e ele trouxe muito isso, né? Assim, eles foram atrás do por que não, né? Todo mundo fala que não pode, né? Sim. A história dos macaquinhos lá que tomavam banho gelado na sala. É assim, todo mundo sempre fala que não, aqui a lei é de... Por que não, né? Então, eu acho legal essa questão da flexibilidade. Para o participante, acho que fica mais atraente, né? Sim. E você está comentando, eu lembrei de uma participante, né, no segmento. Uma vez a gente estava conversando
E aí ela chegou e falou, poxa, eu quero fazer um aporte, mas eu só consigo sacar, era antes o segredo parcial, né, agora, e ela falou, poxa, mas só vou poder sacar isso lá com 30 anos depois de contribuição. E aí eu comecei conversando assim, descontração. Aí eu brinquei, eu falei, poxa, mas o que você faria no final do ano? Não, eu costumo renovar meu guarda-roupa. E aí eu brincando, né? Muito bom. E aí ela brincando comigo, falou, pô, eu ia comprar um sapato, né? Eu falei, poxa, tudo bem, quanto custa o sapato? Ela falou, em torno de 300 e poucos reais, assim, mais ou menos. Aí eu queria comprar um vestido, eu falei, quanto que você vai gastar, né? Ela deu ali uma estimativa de R$2.000, assim. Eu falei, vamos brincar. Eu peguei a idade dela, fez aquela conta que a gente lá da matemática atuarial, que aí brinquei e falei, vou levar financeiramente, né, o tempo de contribuição, dava um fator de capitalização de 6 aproximadamente, 6,5 o tempo que ela dava. Aí eu falei, você abre mão hoje e compra lá na frente. Aí ela, poxa, mas eu vou estar presa com o recurso. Olha a preocupação, o que você falou, exatamente. Aí eu brinquei, vai chegar um momento em que você vai poder sacar. Olha só, se você deixar acumulado, você vai, quando dobrar o patrimônio, você pode comprar e você já está com o recurso aqui. Então dava um diferimento de consumo ali de 10 mais ou menos anos. Ela, poxa, eu vou fazer então a contribuição. Muito. Tem eu estava falando com o Rafa aqui, antes de começar, que com essa história toda de escrever para a Previlente e tudo mais, e já há um tempo, enfim, eu tenho lido muita coisa lá de fora e tudo mais. Um dos pontos que eu vejo as entidades e os órgãos que orbitam o segmento é a questão da argumentação em relação à desacumulação. Né? Então, que é um ponto que pra gente que é do segmento de fechada, isso é uma coisa muito empírica, natural pra gente. Mas, no entanto, isso é o grande ofensor da Previdência Aberta e do mundo como um todo, né? De todos os lugares que o cara pode chegar a qualquer momento e resgatar o que ele tem ali. E não deixa de ser dos planos setoriais, instituídos, etc. Então, assim, existe essa variável onde a gente precisa criar um argumento de que a vantagem de você ter o dinheiro para renda é o recebimento, é a desacumulação. Né? A gente precisa desviar a atenção do patrimônio e focar no argumento da renda que o cara vai receber. Sim. E porque hoje no mundo do YouTube, o cara ele tá ali sendo metralhado por 1 milhão de opções que falam sobre patrimônio, de maneiras de ele acumular patrimônio, né? Então isso cria uma grande confusão na cabeça de quem está adquirindo um produto desse, né? Mas de alguma maneira, eu acho, na minha opinião, a gente precisa apontar o armamento para falar, cara, vamos falar sobre isso aqui. Sim. Eu sou do cara que, assim, eu não colocaria nem o saldo de conta no aplicativo do cara, para ele não falar assim, cara, você não tem esse dinheiro, é o que você falou. Eu tô a 30% da renda que eu quero receber com 60 anos. Eu acho que isso é um argumento. É isso que a gente tinha que estar martelando na cabeça dos participantes, entendeu? Sim, sim. E você tem uma modelagem, né, que a gente brinca, né? O participante está muito propenso ali ao consumo imediato, né? Ele não está muito atrelado ao longo do tempo. E a gente está muito acostumado a, no plano CD, falar do saldo de conta dele. Sim. E você tem que mostrar o quê? O benefício que ele tem. Hoje você tem as questões tributárias, né? O avanço que teve aí em janeiro, a opção que ele pode fazer até o momento da aposentadoria. Então, para você que está com uma tributação perto de 20 e poucos por cento, 27,5%, você ter um diferimento ali e pagar 10% daqui a um tempo é muita vantagem. Muita vantagem. E isso potencializa o poder de acumulação. Né? E um ponto interessante que você comentou, existe ali o relatório trimestral, né, da Previdência, que é feito pelo Ministério da Previdência hoje, que une a parte aberta e fechada. A parte de conversão de benefício da fechada é muito maior do que a aberta. Se você pegar e comparar o segmento, né, o segmento fechado paga perto aí de 90 bilhões ano, né, de patrimônio. Até a gente estava vendo, foi perto de 95, se eu não me engano, né, em 2023. E o segmento aberto? Aí a gente pega, né, diferença. Não existe praticamente. Praticamente você só tem resgate. Sim. Né? E quando você fala da finalidade de previdência, não existe. Ali é um produto financeiro. Né? E também você tem um outro ponto, que é o quê? Você trabalha com uma taxa nominal. Você, quando vai comprar um PGBL da vida, né, num banco, ele vai lá e te taca uma taxa de retorno de 15%, 14%.
Aí o cara fala, pô, vou ficar milionário. Né? E aí isso cria uma certa... Uma impressão falsa. Exato. Né? Porque você fala, pô, daqui a 10 anos eu tô milionário. Não, mas o teu 1 milhão vai comprar o equivalente a 20 mil reais hoje. Exato. Então não é bem assim. Você tem que falar do poder real, né? Manutenção desse poder real ao longo do tempo e jogar transparente com o participante. Agora, Rafael, o que você acha assim, em relação ao que está faltando, acho que no mercado, com relação a esses modelos alternativos, né? A gente pensar um pouco fora da caixa nos regulamentos padrões que a gente já conhece. O que você acha que falta quando você pensa, por exemplo, que esse mesmo participante que ele está ali com uma grana extra, que ele poderia fazer uma contribuição extra, ou até, nesse caso que é flexível, que ele poderia resgatar lá na frente, como é que você convence esse cara que ele não precisa ir para um produto bancário, por exemplo, que ele tem muito mais acesso à informação, ele tem muito mais marketing em cima dele querendo vender, ele tem o gerente da conta do banco ligando dele, para ele, ligando, querendo bater meta, vem aqui tomar um café, né? Às vezes você vai no banco que você quer trocar senha, aí o cara fala, mas deixa eu aproveitar aqui. É uma coisa que eu acho que o nosso mercado ainda é muito tímido, né, em relação a marketing, até por conta de orçamento, óbvio. Mas o que você acha que falta, assim, para a gente pensar nesses modelos alternativos? Como é que a gente se diferencia de produtos bancários? Porque se você pensa em tanta flexibilidade que a gente quer dar para o participante, talvez a gente está querendo ficar igual ao banco. Então, o que você acha que falta para a gente conseguir tirar essa mística de que não somos banco e somos melhor, né? Eu acho que está faltando uma inversão aí. O segmento fechado, né, ele é sólido, é reconhecido pela pontualidade, pela administração ali, né, e principalmente pelo profissionalismo, né? Você tem outliers aí, tem um ponto ou outro que efetivamente foge da curva, né, mas você tem no segmento como um todo as fundações com credibilidade pagando pontualmente benefício. O que acontece? Você tem que inverter. Hoje o fundo de pensão vai ali com uma coisa de prateleira, né? O gestor, o atuário, né? Todo mundo montou um produto padrão, só que você está esquecendo o seguinte, perguntar àquele pessoa da ponta o que ele quer. Né? Então, ele quer flexibilidade, é o que você falou, você mexer no regulamento e dar a flexibilidade do participante, você fala, poxa, agora eu estou controlando o meu dinheiro. Né? Isso cria uma atratividade e a pessoa que fala, poxa, eu vou estar aportando uma contribuição eventual, só que esse recurso não vai estar disponível daqui a 30 anos, você vai poder sacar daqui a X. E aí a brincadeira que a gente mencionou do sapato, né, é real. A pessoa fala, poxa, então quer dizer que eu vou poder consumir daqui a um tempo? Eu falei, sim. E você se beneficiou de taxas de administração mais em conta e principalmente para a formação de reserva. Né? Porque o que você comentou, né, Maurício, você pega e você está atrelado a um saldo de conta, mas você tem que estar atrelado ao benefício. Quanto que você vai conseguir atingir lá na frente? É o exemplo que eu dei. O salário do participante na entrada é 5, mas você não pode fazer a conta com 5. Se a expectativa dele é de valor real 15, você tem que começar contribuindo mais para que aquilo fique nivelado ao longo do tempo. Isso aí. Contar um case interessante que eu participei, né, dessa empreitada lá na Petros e foi um grande sucesso, né, que eu acho que talvez é o que falta, né, para a gente no segmento. É que assim, o participante, principalmente de empresas que a rotatividade é baixa, né, como por exemplo Petrobras, BNDES, que são públicos que eu trabalhei muito, a grande maioria não está nem aí para saber o que acontece. Não, o cara não está nem aí. Ele vai lá, faz aquela adesão lá que ele foi lá na palestra lá na entrada na empresa, e aí todo mundo faz, ele, vou fazer também que todo mundo está fazendo, e aí sai no contra-cheque ali, o cara não se interessa muito. Na época, a gente, isso foi acho que 2021, se eu não me engano, dezembro de 2021, a gente pensou, ao invés da gente mandar aquele e-mail padrão, né, olha, final do ano se aproxima, que tal contribuir até 12% para se beneficiar do imposto de renda? A gente falou assim, cara, vamos dar o dado na mão do cara. Então, a gente fez 2 movimentos muito legais, que foram, a gente pegou lá todo mundo que contribuía menos do que o mínimo. Então, por exemplo, o mínimo era 6%, e aí, dependendo da idade, ficava 9%, 10%, 11%, até chegar a 12%, dependendo da idade. Então, a gente falou, o cara pode contribuir com 9%, por que o cara está contribuindo com 6%? Né? O cara está perdendo contrapartida patrocinadora valiosíssima, né? Então, a gente pegou essa galera, e aí a gente fez 2 contas para o cara. Hoje, você contribuir com 6%, sua previsão de aposentadoria daqui a tantos anos, sua previsão de benefício é X.
você esfrega na cara do cara que ele ganha 10 mil reais por mês, Exatamente. ele só vai receber 3 mil. Sim. E aí a gente fez o seguinte, olha, se você for até 9, você já sobe para 5,5. Uhum. E se você chegar a 12, você vai ter um benefício fiscal de X, você vai contribuir com mais X e vai receber Y de volta do imposto de renda, e o teu benefício vai subir para 9 mil. Aí o cara, assim, foi bizarro. A gente fez um trabalho que a gente mandou carta para todos os participantes do plano Petros 2 lá, que é o CD lá o CV lá da Petrobras. E aí, assim, a gente fez um acompanhamento estatístico com relação aos anos anteriores, que a gente só mandava um e-mail convidando o cara a contribuir mais, e assim, foi bizarra a adesão que teve da galera chegar ao limite da patrocinadora, e a galera que fez o aporte até o 12%, por quê? Eu tirei o e-mail de... Porque isso tudo você tem nos simuladores. Se você entrar lá e falar assim, se eu aumentar para 9, se eu aumentar para 12, todo mundo tem simulador hoje, os simuladores são ótimos. Quem acessa? É muito pouca gente. E que você está comentando, eu lembro, né, em 2019 a gente fez um pouquinho antes da pandemia, né, juntou lá com o pessoal da área de marketing lá da fundação e fez um trabalho assim, olhando o plano CV, qual que era o nível de benefício que era alcançado e projetou. Tinha participante que chegava perto ali de 100%, mas a maioria estava perto de 60% a 70%. E aí a gente chegou para o participante e falou, olha só, você sabe o que vai... E pensei que eu ia receber o mesmo valor da ativa. Aí, rapaz, foi uma correria, né? Aí, poxa, aí você faz a pergunta, né? A gente, na parte atuarial, você pega e tem uma data de aposentadoria como limite projetado ali. E aí as pessoas gostam de estar sobrevivendo mais. Mas você também tem que fazer ou mais um esforço contributivo para receber durante mais tempo, ou então fazer um movimentozinho de alongar, né, um períodozinho, em vez de se aposentar com 60, se aposenta com 62, 65. Porque é interessante o seguinte, você tem a força do juros compostos. Pô, você capitalizar 2 anos a mais em cima do montante já constitui... Faz muita diferença. Faz muita diferença. E você conseguia fazer em alguns casos, você está comentando isso, aumenta 2 anos só. Continua contribuindo a mesma coisa, mas aumenta 2 anos, né, para você pedir o benefício. Para efeito de sustentabilidade do segmento é bom, porque você tem uma reserva ali. Você tem vários benefícios. Você consegue investir aquilo na infraestrutura, você consegue fazer investimentos de longo prazo, o participante consegue fazer uma previsibilidade melhor, ter um nível de benefício melhor, né? Então você consegue ter vários benefícios nesse segmento. E aí você fala, pô, por que não? Né? E aí mostrar para ele, ó, sua expectativa de vida aumentou, né? Se você for pegar lá em 1940, a gente estava brincando um pouquinho antes, né? Lá a taxa de reposição era 7 filhos por mulher, né? Lá atrás. Hoje no censo está batendo acho que 1,8. Né? Então lá na frente a gente vai ter o quê? Menos gente contribuindo para o segmento público, para o sistema público, não vai se sustentar. Alternativa para isso, a gente se pergunta, né? Inverte o papel. Onde é que a pessoa vai buscar isso? Ela vai ter que ter um plano de previdência. Exatamente, né? Então, exatamente. Eu vivo falando isso. E tem essa questão que você falou do tempo de acumulação, né? A gente tende a conceber que a previdência ela só pode começar quando você começa a trabalhar. E eu acho que a gente tinha que estar vendendo previdência na maternidade. Literalmente na maternidade. Você tem 2 filhos, na hora que você foi ali na maternidade, você provavelmente registrou seus filhos na maternidade. Ou seja, um serviço. Eu acho que naquele momento ali tinha que ter um cara falando assim, olha só, cara, já cuida logo disso aqui, porque é o juros composto que ele falou. Né? Porque assim, a pessoa começa a trabalhar o quê? Com 19 anos? Eu brinco que você está comentando. 19 anos de acumulação faz uma diferença. Sim, eu brinco, né? A gente estava comentando, eu tenho uma filha única, né? Eu fui registrá-la, né? Peguei ali a certidão. E fez um plano de previdência para ela. Não, fiz o CPF, que tinha que ter o CPF. Tinha que ter o CPF, eu fiz isso também. Coisa de atuário. Minha filha tem 3. E uma semana ela tinha o plano de previdência. Eu fui conversar com o pessoal no segmento, eu falei, pô, minha filha deve ser a pessoa mais nova, né? A pessoa, não, olha só, não é mais nova não, essa daqui fez com 2 dias. Aí eu, pô, perdi o posto. Mas é isso, cara. Eu acho que essa questão do tempo de acumulação, por conta dos juros compostos, acaba fazendo diferença se você pegar isso no longo do tempo que a pessoa fica ali. Agora, tem um ponto que o Alberto falou, que é um ponto que eu acho que é polêmico, que é o seguinte: a gente tá
abrindo, modernizando, adaptando o produto, né? Cada entidade muito na vertente da necessidade do público participante. Só que adaptar esse produto é uma das coisas que ele precisa fazer para ter êxito, né? Como o Alberto falou, ele falou, pô, se eu vou no banco, o gerente me liga, tem o marketing, o cara conhece a base de dados, os simuladores, eu sei se as pessoas acessam, eu sei quem acessa, eu sei quem não acessa, né? Foi o que ele falou, porra. Passa propaganda no intervalo do Jornal Nacional. É pesado o negócio. Sim. E assim, o movimento que eu vejo lá fora não é de quem começa a propagar isso nesse nível, os caras embarcam no marketing pesado. Mas quem não embarca, assim, o que os caras estão fazendo? Os caras estão comprando empresa. Sim. Então você pega o fundo de pensão grande da Inglaterra, o cara, para oferecer produto de saúde, ele não vai no grande, ele compra uma health tech. E fala assim, cara, é isso aqui, agora esse cara é meu, esse aqui é meu, isso aqui é meu. Porque assim, não deixa de ser investimento. Ele vai, da mesma forma que ele tem um percentual de investimento do patrimônio hoje, que ele tem um risco maior, eles estão transformando esse risco, que é calculado e é tudo, né? Mas em serviço. Sim. Né? Então o cara ele fala assim, pô, eu vou comprar isso aqui porque isso aqui vai passar a me atender de dois lados. Eu consigo ter isso do ponto de vista do valuation da empresa que eu estou comprando, eventualmente, e ele consegue me atender nisso aqui, ou seja, com tecnologia, seja com produto, enfim. E é um movimento que eu acho que é um movimento satélite ao que a gente está fazendo, que isso eu não vejo. E aí isso me desespera num grau. Sim. Tipo assim, a gente ter o desconhecimento... a gente é atuário, isso machuca muito. A gente ter o desconhecimento de base de dados que a gente tem no segmento hoje, para mim, é uma coisa assim, é um escárnio, sabe? Não dá, é inadmissível. Sim. Sabe? A gente não pode não conhecer quem não acessa. É o exemplo que ele acabou de dar. Pô, a gente fez um negócio personalizado para os caras, o negócio explodiu e as informações estavam lá. Ou seja, não tinha ninguém acessando. Não tinha nada da NASA. A gente não criou nada da NASA. Exato. Sim, foi trabalhoso, né? Mas assim, a gente não criou nada da NASA. E como diz o Luiz Nunes, que foi o idealizador dessa história toda aí. Tricolor. Ele falou, cara, isso aí é a gente pescar no aquário. Tá aqui já, galera. Exato. A gente tá dando mole, entendeu? Então, e é isso. Acho que a gente falta um pouco desse sentimento, assim, de que tem muita oportunidade próximo das fundações. E acho que de um tempo para cá, principalmente com alguns movimentos até políticos, né? De empresas se juntando, empresa comprando empresa, fundação que parece que vai juntar com outra fundação, parece que deu um estalo assim, falando assim, cara, a gente não vai sustentar, continuar do mesmo jeito que a gente está, não. Não dá para ficar parado, né? Não dá para ficar parado. E, Alberto, você está comentando, assim, o Maurício até fez a pergunta, né? Hoje o segmento está muito mais dinâmico, né? Você vê o órgão fiscalizador, o órgão regulador mais próximo, aceitando o debate. Antigamente, não. Ó, isso aqui é desse formato, esquece. Né, hoje está se debatendo no segmento a questão do fundo administrativo. Por quê? Vocês comentaram, poxa, praticar propaganda, né, aplicar em propaganda, né, investir em propaganda ali para que você tenha novos entrantes, como tudo é necessário. E aí quando você tem umas regras dentro do segmento, que você precisa mostrar viabilidade em 5 anos, você vai ter que ter gestão de excedente financeiro para que você faça um fundo de fomento, para que aquele fundo de fomento seja necessário para novos investimentos, propaganda, divulgação. Né? Então, você tem novos debates ali ampliando isso para a sustentabilidade e questão de você consegue mostrar o seguinte, imagina, vamos fazer um exercício, você tem um participante patrocinado e só ele, a empresa só admitiu aquele participante. Se você coloca mais um, vamos recalcular o custo, e esse mais um tem exatamente o mesmo montante. Para a patrocinadora, caiu pela metade o custo. E para o participante que está entrando novo, caiu pela metade também, porque os dois estão compartilhando a mesma estrutura administrativa. Por que não pensar desse jeito? Exato. Então, você tem alternativas no segmento que você consegue trazer, né, pensar um pouquinho fora da caixa e falar, poxa, não, mas foi sempre assim. Não, vamos repensar o que o Alberto falou. Você chegar e falar, você oferecer novas condições ao empregado, né, ao participante, né, e principalmente inverter. Pergunta a ele o que ele quer. Não vai como produto de prateleira, não.
né? Novas demandas, o cara está procurando ali, né? A simulação, quem faz? Né? Você vai chegar e vai ter que chamar o participante a fazer o quê? Ter a intenção de fazer uma contribuição eventual. E aí o exemplo que eu dei lá, né, do sapato, muito esse exemplo é o seguinte, a pessoa fala, poxa, eu consigo comprar então daqui a 10 anos esse sapato? O dinheiro já vai estar ali dentro, já capitalizou, entendeu? Então, aí você começa a mensurar isso no longo prazo. A contribuição eventual foi feita, tá? Eu acho que esse caminho, né, quando a gente fala, pô, a gente precisa vender mais, ou melhorar a nossa comunicação e tudo mais, é lógico que não é sair ao vento falando, compre previdência e compre previdência. Existe um racional em cima disso, Sim. né? Existem os planos famílias que eu já acho uma puta sacada, mas eu acho, de uma maneira geral, que ainda é muito pouco explorado a questão da análise preditiva de potenciais clientes, sabe? De questões que podem, que são potenciais mesmo, sabe? E sem contar, né, o marketing institucional, ou vamos dizer assim, a abordagem institucional que um fundo de pensão possa fazer. Então, o que eu estou querendo dizer? Pô, se eu tenho uma entidade do tamanho de uma, sei lá, de uma Petros, de uma, sei lá, da FAPES, ou enfim, da própria Braslight, cara, para mim, é muito viável do ponto de vista institucional você oferecer um produto, por exemplo, a uma classe profissional de, sei lá, enfermeiros. Porra, entendeu? Que eu não sei quantos são, mas deve ser um público gigantesco, que se você pegar por 10% aderiram, é gente pra caramba. Sim. Então, assim, não é oferecer no Instagram, não tô que o dia que a gente chegar nisso, ótimo, né? Você fala de previdência e o Instagram fica te oferecendo produto ali. Pô, maravilha, mas não estamos nesse nível ainda. Então, eu acho que existe um caminho que pode ser explorado e, no entanto, a gente fica numa discussão muito ainda... a gente faz parte de um grupo de WhatsApp que o pessoal é super colaborativo, assim, é um grupo super ativo, mas você viu como, quando saiu a legislação da alteração da contribuição, como é que a gente fica todo mundo com um monte de... Fica todo mundo excitado, assim, mas assim, eu falo assim, gente, isso aqui... É um pedaço, mas a gente não tinha que estar discutindo isso. A gente tinha que estar. Lembra que você chegou a ver como eu comentei isso? A gente tinha que estar discutindo como é que isso afeta a vida do cara. Não se a gente. Gente, e quando tiver resgate, que tava todo mundo preocupado com o operacional. Não, a Previ que vai ter que se manifestar. Gente, a Previ que não vai. Ela já fez o que ela tinha que fazer. O foco é o cliente. Exato. Né? Então, assim, tem que verter um pouco, como é que a gente ajuda o cara agora a falar? Diante disso, né, o que impacto isso tem no cara? Então, assim, a gente ainda está muito dentro da bolha. Entendeu? Essa é a percepção que eu tenho, por isso que eu provoco sempre de que, sabe, como você fala, pô, por que não fazer? Né? Então, eu acho que cada vez mais é um exercício que a gente tem que... E no nosso segmento a gente tem umas particularidades, né? Por exemplo, você tem lá patrocinadores do ramo bancário, patrocinadores do ramo de petróleo, patrocinadores do ramo elétrico, de mineração, são mundos diferentes. Aí, trazendo para a questão atuarial, pô, o cara que se invalida numa elétrica é totalmente diferente do cara que se invalida no ramo bancário. Exato. Sim, as tábuas são distintas. Então, também a questão de educação é distinta, né? Quando você vai abordar esse cliente do ramo bancário, é uma abordagem voltada mais à questão de retorno financeiro. Para o participante que está no setor elétrico, é outra abordagem, é o que você falou. É pensar diferente, também adequar o produto e a forma de abordagem. E tem a questão de marketing a ser trabalhado, mas principalmente, né, você perceber que você tem um produto diferente para diferentes públicos. Isso. Né? Então a gente brinca, né? Estava conversando um pouquinho do plano família. A maior incidência hoje de criação de planos são feitos por quem? Pelos avós. São pessoas que a gente já tem, né, uma sensibilidade. E eles sabem a importância, porque eles vivenciam o retorno do que eles fizeram ou não fizeram durante Exato. Sabe onde é que tem que vender plano família? Nos laboratórios, cara. O cara vai fazer exame lá no Brownstein. Aí, tem que ter um QR Code aqui, ó, plano família. O cara, não é?
É assim, porque eles estão ali Adesão automática. Porque o cara, ele tá ali esperando, né? O que o cara vai fazer no laboratório? Ele vai esperar pra fazer um exame de sangue. Aí outro dia eu fui levar minha filha, eu falei, cara, tinha que vender plano de previdência aqui. Porque aí eu pensei justamente nisso. O avô que compra o plano pro neto. E é isso mesmo. E tem uma outra... Pô, tô dando um insight pra caramba aqui, hein? E tem uma outra coisa que eu acho que é legal, que poderia se fazer, que é o seguinte: a gente parte do princípio, por vício do plano patrocinado, de que a contribuição tem que ser mensal. Mas por que não pode ser anual? O que impede do cara pagar? Eu quero pagar um ano de previdência a minha sogra faz isso. Ela, quando tem ela gosta de mexer na bolsa e tal, e quando ela ganha um dinheiro, ela fala assim, cara, eu quero pagar o ano. Aí eu gero o boleto de um ano, e é 1/35, 2/35. E, quando você vai comprar o Excel lá, você tem a opção de comprar por mês ou por ano. Por que você não pode comprar previdência assim? E você está comentando, eu lembrei, um debate que a gente teve com um rapaz lá da tesouraria, né, da fundo de pensão. Ele falou, pô, Rafael, peraí, vamos pensar a seguinte situação. O cara recebe X, né, um exemplo lá, 10 mil, e ele paga de contribuição 1.000 por mês. Né, mas o benefício que ele está projetando é por 2. Pô, o cara vai ter que entrar todo mês no site para fazer um boleto de mais 1.000. Por que não você já desconta? Não, mas peraí, tem limitação. Ok, vamos adaptar, né? Ver a legislação, você tem uma dedução que pode ser 30% e tal. Mas, pô, se estiver dentro, por que você não desconta? Faz ali um termo do participante, desconta uma contribuição eventual mensal, que você está contando. Por que não ser anual, né? E esses pontos você adaptar. A flexibilidade é importante. Porque o que a gente está fazendo é o seguinte, existe isso, o teu cliente tem que se adaptar àquilo. Não, está errado. Você tem que perguntar ao teu cliente o que ele quer e se aquele produto está adequado. Inverter um pouco o papel, né? E tem que ser fácil, né, Rafael? Porque assim, eu digo por mim que eu sou muito preguiçoso para essas coisas burocráticas. Pede pizza no mesmo lugar, Eu peço pizza no mesmo lugar. Eu sempre cito esse da pizza, mas assim, é verdade. Depois que eu me mudei, eu tive que arrumar uma nova pizzaria. Aí eu arrumei na padaria embaixo do meu prédio. Cara, eu pego o WhatsApp, eu só repito o último pedido e já tá vai, cara, em 15 minutos chega. Porque eu quero praticidade. Assim como eu quero, que eu tenho 41 anos, eu quero praticidade, você imagina, pô, meu pai, entendeu? E outra, molecada nova agora, cara, ninguém quer geração TikTok agora, ninguém... Então, assim, você tem que criar uma facilidade para ele, porque o que os bancos fazem? Por que o banco vende tanto pique? Né? Tu senta lá para falar qualquer coisa com o teu gerente, o gerente sai de lá, tu vendeu o pique, tu sabe nem o que é pique. Outro dia... Tempo atrás, né, minha esposa estava falando, não sei o que lá, que eu comprei um pique. Eu falei, porra, tu comprou um pique, cara. Minha gerente falou, era para ajudar a gerente, não sei o quê. Cara, mas assim, os gerentes de banco ali, de bancada mesmo, eles têm uma técnica de venda ali, mas é porque o negócio é fácil. Sim. E Alberto... E assim, a gente tem que facilitar a vida do cara. Você falou e é perfeito. Eu ia ter preguiça de ficar todo mês entrando no site, gerando boleto. Cara, eu sou participante de BPD de uma fundação que, cara, eu fico pra morrer porque não tem débito automático. Eu tenho que pagar o boleto todo mês. E todo mês eu reclamo. Vem cá, não tem débito automático ainda não? Cara, a gente tem que pensar nessas facilidades, porque muitas compras que a gente faz são por impulso. E a gente tem que facilitar a vida do cara para o cara tomar a decisão mais rápido. Sim, e você está comentando, eu lembrei de um caso, a gente teve uma reunião, um negócio de desenvolvimento de um plano, e aí eu participei, né, da entidade lá, a gente pegou e estava a área de comunicação, do outro lado estava a área também de comunicação e também de comercial. Aí pegou, né, a pessoa recebeu o nosso e-mail, que era o link, né, reunião de Teams. Aí eu demonstrei o interesse, fazer o comentário que minha filha tinha previdência. E aí eu falei, não, olha só, quando for, né, me aposentar, o ideal, eu quero ter 8 planos de previdência. Por que 8? Tem um número aí, depois a gente conversa sobre isso, né? Tem questão musical e tal, 8 de uma oitava acima e tal. Aí eu comentei isso. E aí, depois sem brincadeira, 10 segundos depois, pipoca um e-mail meu, que era a pessoa da área de comunicação me oferecendo já o plano. Naquela reunião que a pessoa pegou, ó a sacada. Ela falou, cara, eu vou aproveitar o tempo que essa pessoa tá aqui e vai mandar. E você tá acostumado ali, sobe aquele perto do reloginho. Eu falei, caramba, eu parei a reunião, falei, olha só, queria, para tudo, queria fazer um elogio.
Aí a pessoa, não, peraí. Aí a moça da área de comunicação abriu um sorriso. Ela falou, já sei o que é. Mas por quê? Se você deixa para abordar a pessoa que está demonstrando ali, vou oferecer amanhã. Cara, o tempo passou. O tempo passou, você perdeu a oportunidade de acúmulo de reserva, de oferta de novos produtos. É o que vocês falaram. Tem que estar atento à nova demanda. E o nosso, né, da 99,9% da população tem um dinheiro finito. A gente tem um orçamento que para você puxar de um lado, você descobre de outro. Sim. Então, se você não for rápido em pegar essas sacadas e trazer o cara para o cara realmente usar parte do orçamento dele para aquilo, ele vai usar para outra coisa. Sim. E ele vai estar passando no Instagram, vai ver um sapato novo, uma bolsa nova e vai clicar ali, vai comprar. E aquele dinheiro que ele pensou em fazer, que ele pediu uma informação e a pessoa demorou 3 semanas para responder, já perdeu, aquele dinheiro já foi alocado para outro lugar. Então, mas por isso que eu defendo a contribuição anual. Quer dizer, desses planos, onde a relação ela é mais efêmera, eu acho que o risco, quer dizer, a chance que você tem da atenção do cara no ano, se você conseguir uma atenção do cara em um ano, você garantiu 12 um ano um dos 35 anos que o cara vai... E o cara não fica pau da vida todo mês de tentar gerar o boleto, entendeu? Então, assim, eu acho que existem mecanismos que são possíveis, só que, de uma maneira geral, a gente ainda cria problemas que não são problemas, que é o que você falou. Tipo, por que não fazer? Sim. Né? Então, assim, eu acho que... e a gente fala sempre sobre isso, de que, pô, a gente tem um monte... Eu acho que o jogo, ele tá a nosso favor. É isso que eu quero dizer. Né? Por conta de tudo que a gente falou aqui, que a fechada, ela tem um record keeping, né? De 40 anos, 50 anos de pagamento de renda, coisa que a aberta não tem. A gente tem esse argumento, a gente tem essa visibilidade do que vai acontecer com a necessidade da pessoa ter uma previdência complementar. Então, assim, todo esse processo, todo esse argumento a gente tem o know-how para fazer isso, a gente é capaz de fazer isso, e, no entanto, a gente fica problematizando uma coisa que é diferente do que a gente está acostumado a fazer, sabe? Sim, sim. E a gente só perde com isso, né? E você posterga muito a tomada de decisão. Aquele negócio, quando você chega para um fundo de pensão, né, hoje, ele está acostumado a fazer a gestão de quem? Do patrimônio ali do empregado, da patrocinadora, mas principalmente você tem que mudar um pouco também a mentalidade do gestor, né, dali do presidente da fundação, dos conselheiros, né, e também da própria patrocinadora. É o exemplo que eu dei. Você tem um empregado da patrocinadora, imagina um só. Ele vai ter um custeio administrativo. Se você coloca uma pessoa dentro desse plano, o custo é reduzido. Né? Então, se você tem um patrimônio dobrado, né, dessas duas pessoas, uma vai estar pegando metade do que pagaria antes. Então, é o que a gente fala, né? Você tem que repensar o segmento como um todo, e principalmente o que a gente vem falando hoje, né? Você tem que pensar previdência para todos, né? Por quê? E é engraçado, eu sempre uso o exemplo muito prático das pessoas que você está oferecendo, né, o plano. Nessa visita que eu fui, né, lá com o pessoal do atendimento, eu fiquei lá no cantinho e aí uma pergunta, né, ficou na cabeça. A pessoa falou, pô, esse plano é bom, eu vou aderir. Por que eu não posso oferecer esse plano aí para minha esposa? A pessoa fez essa pergunta. Eu falei, caramba, a gente não tem plano instituído ainda. Né? Mas olha só, se você tem ali, você ganhava não um cliente, você ganhava dois. Exato. E aí você ter esse potencial que vocês falaram, poxa, vamos fazer marketing, olha só, você aproveitou o momento, né? A pessoa já ganhou, olha só, ela vai chegar em casa, vai falar, poxa, olha só, amor, eu fiz um plano de previdência para você, eu estou preocupado com você, estou preocupado com o nosso filho, nossa mãe, né? Então, a gente está muito acostumado a pensar o quê? No empregado da patrocinadora, mas você já perguntou ao teu cliente, né, ao empregado, se ele quer aquele produto e para quem que ele quer oferecer. Isso tem que repensar, né? Agora, Rafa, estamos chegando no tempo aqui, para o Roberto não falar que eu falo muito. Pensando fora da caixa, uma pessoa que trabalha hoje, que tá delirando aqui com o nosso programa e falando, pô, é exatamente isso, eu concordo, não sei o que, eu tô lá no meio, eu sei, ninguém sabe, tá lá no front, a gente quando começou a fazer o podcast, a gente encontrou inúmeras pessoas que são super competentes e tal. Como é que
qual é a dica que você dá para essa pessoa que tem um monte de ideia, que ela pode contribuir com a entidade? Qual é o trâmite que é uma entidade... Até para a gente igualar esse conhecimento que a gente tem, né? Eu sei, você sabe, Alberto sabe, mas assim, para todo mundo ficar na mesma página em relação qual é o trâmite que existe entre uma ideia que está na prancheta, que nem você teve do Prévio Sonho, até que isso vire uma realidade ali na prática para o participante. Sim, você hoje tem uma estrutura, né, hoje complexa dentro do fundo de pensão, né, desde a parte de diretoria, parte de conselhos, né, e deliberativo e fiscal, que é a estrutura mínima hoje prevista ali na 109, e dependendo da entidade você tem uma estrutura abaixo, né, da parte gerencial, né, estrutura de comunicação, estrutura de governança, né, como um todo. Geralmente a parte de modelagem, né, feita tanto na área jurídica quanto na área atuarial, é olhar dentro da entidade qual que seria a estrutura, mas principalmente não deixar a ideia se perder. Né? A ideia tem que ir à frente e você jamais desistir, né? O que eu brinco, né? Você estava conversando, a gente estudou na mesma época, e você deve lembrar, né, na época, as Andréias estudaram com a gente. E lá a gente teve uma ideia em 2014. Beijo para Andréia Pontes e Andréia. Isso aí, abraço. E ali em 2014 a gente pensou, né, num produto relacionado exatamente à oferta para dependente. E essa ideia não morreu até hoje. Né? Eu falei, não, vai chegar um momento que vai nascer. Né? E a gente, em fevereiro, foi lá na Previc, né, trazer uma nova ideia, né, para eles, está em análise, né, como um todo, acho que isso deve ir à frente, mas principalmente você não jogar toalha, né, principalmente porque as ideias são, muitas das vezes, quebra paradigmas que hoje existem no sistema, né, por ele já ser sólido e você tem um histórico de sucesso. Mas principalmente o gestor, né, que está ali dando fundo de pensão 20, 30 anos, ou 10, 5, que seja, né, ele tem que parar e pensar o seguinte, o meu produto está adequado para frente, é o que eu brinco, né? Como atuário é você olhar o retrovisor para os testes de aderência, mas também olhar o para-brisa, o que vem para frente. O que vem para frente é o que vai te dar sustentabilidade, porque se você ficar administrando aquilo que já existe de estoque, uma hora o estoque vai acabar. Sim. E aí? Eu quero que, de repente, a fundação ela seja perene ao longo do tempo. Então, jamais deixe uma ideia se perder. Sim, Converse com os profissionais, porque a ideia é um elogio de vocês estão exatamente nesse caminho. E parabéns aí pela iniciativa, porque exatamente é esse ponto que você vê, né, no segmento. E a gente fala sempre sobre isso, assim, a quantidade de coisa que a gente descobriu, que a gente conheceu, só de conversando com pessoas, né? Nesses 4 anos, a gente já está no 4º ano conversando, e muitos até pessoas próximas, né? E você conecta, são coisas que a gente realmente não sabe o que é. Você fica soprando aquela brasa ali e você fala, pô, isso aqui pegou fogo. Bacana isso, né? Então, a gente fala muito sobre isso, assim, porque existe um monte de ideia, a gente tá ali na trincheira conversando com todo mundo diariamente, praticamente, e a gente sabe do potencial da turma. No entanto, a coisa, como você falou, acaba se perdendo no meio do caminho, perde força. E quanto mais a gente vir ideias sendo concluídas, né, sem modismo, pô, esses caras fizeram isso, agora o fulano fez aquilo, eles estão atacando para cá. Eu acho que esse movimento ele vai dar uma tração no segmento. É o que eu acredito muito nisso, sabe? E tem alguns projetos, por exemplo, você tem um segmento, né, que ele deduz até 12% da tributação, né, e repensar, por que não posso oferecer também produtos que são similares ao VGBR? Porque eu já tenho um participante que de repente contribui com 12, mas ele quer fazer 18. E aí para ele fazer os outros 6 dentro daquele plano não é vantagem. Exato. Eu crio um outro plano. E crio um outro plano nessa modelagem e ele faz aquele aporte. Né? E aí, eu estou impedido de fazer isso? Não, é repensar. Eu estou fazendo reservas financeiras de longo prazo, estou estimulando uma poupança previdenciária, estou ali incentivando o participante a pensar no futuro, estou ali fazendo movimentos de educação financeira infinitos. Quando saiu a resolução 50 do regime de gasto parcial, o Marconi ele mora na Europa. E aí, quando ele me liga, tá cedo pra caramba, assim, eu tava acordando, a cabeça o cara já tava assim, né? E ele falou, cara, dá pra fazer miséria com isso aqui com portabilidade interna parcial,
Aí ele falou assim, pô, o cara, se puder, assim, é uma tese dele que a gente acabou nem evoluindo, mas se o cara fizer uma portabilidade interna e abrir um monte de adesão assim no mesmo plano, o cara não paga imposto de renda. Falei, calma, Rafa, deixa eu nem li esse negócio aí. A cabeça do cara fala assim, pô, entendeu? Aí você porta, não sei o que, aí vira progressivo aqui, regressivo aqui, porque aí não sei o que, ele vai fazendo né? E é engraçado, você comentando, eu lembrei uma coisa. Participantes tem algumas fundações que eles me chamam de participantes cancelados, né? E aí o participante cancela a matrícula, adere novamente, fica com aquela matrícula cancelada, e eu faço o quê? Aí eu brinquei uma vez, eu falei, pô, não pode trazer do mesmo plano, não? Aí falou, não pode, a portabilidade é para outro plano. Eu falei, tudo bem, pega esse participante, a matrícula cancelada, mas o cara não pode portar. Leva para uma aberta e depois volta. Traz. Você triangulou. Você foi lá, saiu, voltou. Mas fez. Exato. Então é meio que de vez em quando tem algumas coisas que a gente fala, pô, não, mas tá escrito. Eu falei, tudo bem, mas gente, vamos repensar. O participante está com a finalidade previdenciária, convertendo benefícios. Sim. Tem coisas que estão escritas, sim, você tem que trazer para debate, repensar e falar, pô, aquilo ali precisa ser adaptado. Muitas das vezes precisa, repensar. Sim. Até porque a regulação, assim, é de uma época que as pessoas tinham um emprego, né? Passava 30 anos na mesma empresa. Exato, enfim. Muito bom, cara. Obrigadão, Rafa. Obrigado. Valeu, galera. Gente. Falou. Parabéns, até a próxima. Até.